Uma auditoria da Controladoria Geral do Município de São Paulo, obtido em primeira mão pela Globo News, aponta que a Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação teria desviado mais de 50 milhões de reais de dinheiro público da Prefeitura da capital aqui de São Paulo. O desvio teria acontecido em um contrato sem licitação, firmado para cadastrar famílias de baixa renda na gestão de Fernando Haddad, do PT. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Guilherme Balsa. Diga lá, Guilherme, bom dia. Oi, Boni, muito bom dia para você, bom dia também para quem nos assiste. Esse contrato ele foi firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Fundac, a Fundação para o Desenvolvimento das Artes e das Comunicações. Esse contrato, o objeto dele era a contratação de mão de obra, a intermediação de mão de obra para realizar esse serviço de entrevistar as pessoas, famílias de baixa renda. O contrato foi assinado em novembro de 2013 e era para durar 6 meses a um custo de 11 milhões de reais. Só que esse contrato foi sendo adiado, foi sendo prorrogado e depois de 4 anos a Prefeitura acabou pagando 102 milhões de reais para essa fundação e desses 102 milhões nas contas da Controladoria, 54 milhões foram desviados. Outra questão que foi apontada é que tudo isso foi feito sem qualquer tipo de licitação. E uma coisa que chamou a atenção também dos auditores é que a Fundação não apresentou qualquer nota fiscal ou qualquer tipo de comprovante dos custos que teve. A gente preparou uma reportagem com mais detalhes desse caso. A investigação durou 5 meses. Auditores da Controladoria Geral do Município de São Paulo analisaram um contrato entre a Secretaria de Assistência Social e a Fundac, Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação. Eles encontraram 12 irregularidades. O contrato, no valor de quase 103 milhões de reais, durou 4 anos. Foi assinado em 2013, durante a gestão do então prefeito Fernando Haddad, do PT. Luciana Temer era a secretária municipal de assistência social na época. Cabia à Fundac cadastrar famílias de baixa renda em bancos de dados públicos. Para isso, ela contratou 240 entrevistadores. Segundo a investigação, as irregularidades foram encontradas no pagamento desses funcionários. O relatório da Controladoria fala em inadequação no custo de remuneração. Um exemplo é o item férias, que aparecia com 3 nomenclaturas diferentes nas planilhas para cobrar da Prefeitura. Só com essa manobra, o prejuízo foi de mais de 6 milhões de reais. A empresa informava que gastava por mês 10 mil reais com benefício de auxílio creche, mas apenas uma funcionária tinha esse direito. Só nesse item, o prejuízo mensal foi de R$ 9.800. A Fundac cobrava ainda R$ 19 mil por mês para pagar indenizações na demissão de funcionários com mais de 45 anos de idade. Mas isso não está previsto nas leis de trabalho. Ao longo do contrato, a Fundação gastou R$ 87 mil com o transporte dos supervisores, mas cobrou da Prefeitura quase 2,5 milhões. No caso do coordenador, a despesa mensal com transporte era de R$ 7.500, valor significativamente superior àquele praticado no mercado. A Fundação cobrava ainda R$ 50 mil por mês para o treinamento de pessoal, mas o contrato previa que as capacitações fossem feitas pela própria Secretaria de Assistência Social. O prejuízo calculado pela Controladoria do município é de R$ 54 milhões. A Fundac funciona no 5º andar desse prédio, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. A entidade tem mais de 20 anos de atuação, sempre em projetos ligados à área de comunicação e artes. Não tem qualquer experiência em assistência social ou na contratação de mão de obra. Mesmo assim, assumiu esse contrato de mais de 100 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo. Inicialmente, o contrato era para durar 6 meses, mas acabou se estendendo por 4 anos e tudo foi feito sem licitação. Nós fomos até a sede da Fundac. Um representante que não quis gravar entrevista disse que todos os diretores estão em Brasília e pediu para procurarmos o coordenador jurídico da Fundação. Ele enviou uma nota negando desvio e sobrepreço. A nota afirma ainda que a Controladoria usou parâmetros totalmente inaceitáveis para a comparação de custos, levando a conclusões equivocadas e inverídicas, e que os serviços foram executados integralmente e atestados pela Secretaria de Assistência Social. A atual secretária disse que vai esperar uma análise do setor jurídico da pasta para saber como pedir o ressarcimento. A empresa, a Fundação, apresentou uma defesa na Controladoria que não foi aceita, então agora,
como eu coloquei, a partir da publicação deste relatório, nós vamos tomar as providências cabíveis para pedir o ressarcimento da Secretaria no montante que foi colocado no relatório da Controladoria. Pois é, Burnier, depois desse tempo todo de contrato sem licitação, em 2018 a Secretaria finalmente realizou um pregão e a mesma fundação ganhou essa licitação e continua prestando esse tipo de serviço aqui na cidade de São Paulo. Sobre isso agora a gente vai conversar um pouco mais com o controlador-geral do município, o Gustavo Húngaro. Muito bom dia, controlador. A gente vê aí nos últimos anos cortes de verbas nessa pasta da assistência social, no momento em que aumenta a população de rua em São Paulo e esse dinheiro que foi desviado poderia ter sido utilizado em políticas públicas para essa área. Que avaliação que o senhor faz dessa auditoria e desse rombo de 54 milhões? É a importância do controle da administração pública, exemplificado nessa situação relevante ocorrida aqui em São Paulo. Oportunidade de melhor aproveitamento dos recursos públicos com situações irregulares que foram demonstradas num trabalho de auditoria bastante minucioso, fundamentado e que oferece ao gestor público condições para aperfeiçoar esta contratação, que é o que já está acontecendo. Esse é o ponto positivo também a se realçar. Foi feita a licitação, que havia sido recomendada pela Controladoria, e ao fazer a licitação, o custo mensal dessa contratação caiu pela metade. Então a Prefeitura já economizou mais de 6 milhões de reais a partir do acatamento das recomendações da Controladoria. Então isso mostra como o trabalho de controle interno colabora com a gestão pública e propicia melhores resultados à população e o uso adequado do recurso público, para que não haja desperdício, para que não haja situações como as apontadas neste relatório. Quais providências podem ser tomadas nesse momento, controlador? Agora é necessário fazer o ressarcimento dos valores que foram utilizados indevidamente. Além daquelas situações bem apontadas na sua reportagem, houve também, por exemplo, o recolhimento de valores a título de um imposto que não era incidente na situação concreta à vida. Então, os valores que foram apropriados indevidamente pela prestadora de serviço, eles precisam ser ressarcidos ao erário municipal, para que sejam reinvestidos em políticas públicas de assistência social. A secretária de assistência já declarou que está fazendo essa análise jurídica e a Controladoria está acompanhando para que todas essas providências sejam adotadas. Muito obrigado pela entrevista, pela participação, controlador. Volto com você, Burnier. É importantíssima essa história. Muito obrigado, viu, Balsa? Obrigado aí ao controlador. Bom dia para vocês. Eu já tenho aqui a posição dos que foram citados, a defesa deles. Por nota, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, disse que se houve alguma irregularidade comprovada na execução do contrato, a empresa deve ser penalizada. A ex-secretária de Assistência Social da Prefeitura, Luciana Temer, afirmou que só vai se manifestar após analisar o documento.